E a super dica de hoje é relativo a relevo. Na última aula eu tinha prometido para vocês que nós iríamos trabalhar, dissecar os principais autores no tocante a este assunto. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre Haroldo de Azevedo, Absáber e Jurandir Ross. O que cada um desses geólogos como que eles acabam dividindo o nosso relevo. Primeiramente, Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, o estudo feito por ele ocorreu lá na década de 40. Tanto o Haroldo de Azevedo como o Absáber dividiu o território brasileiro, o relevo brasileiro, em planaltos e planícies. O único que vai nos trazer a classificação de depressão é o Jurandir Ross. Então, primeira dica que fica para você. Se no exercício, se na prova aparecer a classificação de depressão, lembre-se, ele está trabalhando uma classificação feita por Jurandir Ross. O Haroldo de Azevedo ele vai se basear na altimetria, ou seja, ele só se baseava na altura do relevo. Ele acaba determinando quais são os pontos mais elevados, o ponto culminante do Brasil, lá o pico da neblina na Serra do Imeri. Então esse era o estudo de Haroldo de Azevedo. Lá na década de 40, um estudo básico que se preocupava basicamente na altimetria. E divide em planaltos e planícies, que nem eu tinha falado, e os planaltos ele vai dividir em planalto das Guianas e planalto brasileiro. Uma coisa importantíssima que você não pode deixar de saber é, quanto a relevo, a sua localização. Por exemplo, quando eu falo em Planalto das Guianas, você aí tem que lembrar que o Planalto das Guianas fica lá na região norte do Brasil, fronteira com Venezuela, Colômbia e Guianas. Quando eu falo em Planalto brasileiro, é a parte centro-sul do território brasileiro. Ao final dessa aula, você vai ter condições de chegar à seguinte conclusão, que eu tenho na região norte do Brasil, Planalto das Guianas, eu tenho a planície amazônica ou terras baixas amazônicas, como queiram, e eu tenho o Planalto brasileiro. Então essa é o primeiro ponto interessante. Porém, o Planalto brasileiro ele ainda vai acabar sofrendo 4 divisões, como o Planalto Atlântico, Meridional, Nordestino e Central. Planalto Atlântico, como o próprio nome sugere, é aquele que está junto ao litoral, é aquele que está junto ao Oceano Atlântico. Planalto Meridional, como a gente tinha visto lá naquela nossa primeira aula de geografia, Meridional ele fica onde? Na região sul do Brasil. Depois nós temos o Planalto Nordestino, obviamente na região Nordeste, e o Planalto Central na região Centro-Oeste. Já as planícies, nós temos planície amazônica, litorânea, Pantanal e dos Pampas. E aí já vai uma super dica. Exceto a planície dos Pampas, que é de conhecimento do pessoal, principalmente nós gaúchos aqui, as demais planícies estão junto a uma porção de água. A planície amazônica, que é a maior planície brasileira, está junto ao rio Amazonas. A planície litorânea ou costeira está junto ao Oceano Atlântico. E a planície do Pantanal está junto ao rio Paraguai. Porém, um fato extremamente importante. A planície amazônica, como eu citei anteriormente, é a maior planície brasileira. Você deve estar se perguntando, por que não é a planície litorânea ou costeira? Porque a gente não tem a planície litorânea ou costeira ao longo de todo o nosso litoral. Ela vai sumir em pontos como onde a gente tem as falésias, as terras altas de beira-mar, um exemplo clássico é Torres, e aonde a gente tem as baixadas, Baixada Fluminense e Baixada Santista. Então, por isso, a nossa maior planície é a planície amazônica. Então, aqui essa é a primeira divisão, a divisão de Haroldo de Azevedo. Veja, planaltos e planícies. Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro com a sua devida subdivisão. Quando a gente fala de Absáber, a gente já vai um pouquinho mais à frente. É uma classificação feita ali a partir da década de 60, baseada na geomorfologia, no clima e na hidrografia. Agora, quando a gente fala em clima e hidrografia, você aí, se olhou a aula anterior de relevo, já tem condições de ver que, quando eu falo em clima e hidrografia, eu estou falando aí do intemperismo. Por quê? Porque as rochas, o relevo, seja lá o que for, fica exposto às chuvas, aos ventos, ao sol, e isso vai fazendo a sua transformação. Já a geomorfologia estuda o quê? A formação, de que aquilo acabou sendo formado. E aí que nós vamos ver que o Planalto Meridional é o arenito basáltico, certo? Então esse fato aí, esse estudo feito pelo Absáber, ele já vai mais no detalhe. Ele não se preocupa somente em altimetria,
como ocorreu com o Haroldo de Azevedo. Então lembre-se, aqui o Absáber ele estuda fatores determinantes para quê? Para o intemperismo. Por isso, se você está olhando essa aula sem ter olhado a primeira aula de relevo no Brasil, você vai ter dificuldade em alguns pontos. Por isso que tem que ser uma sequência. Tem que olhar a primeira aula para ver a formação do relevo e o que transforma-o para depois adentrar nessa classificação. Como é que é a classificação do Absáber? Também Planalto e Planície. Da mesma forma que a do Azevedo. Planalto das Guianas, aquele que nem eu falei para vocês, fica onde? Região norte do Brasil. Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto do Maranhão e Piauí. E, por último, o Planalto Atlântico. Analisem comigo. A classificação do Absáber ela não difere muito da classificação do Haroldo de Azevedo. Apesar dele ter estudado já mais aprofundado, ter utilizado demais fontes de consulta. O que ele tem de diferente? Ele tem um Planalto Maranhão, Piauí, e ele vai ter uma divisão do Planalto Atlântico com outros nomes, que é o Planalto Nordestino, o Planalto Leste e Sudeste e o Planalto Uruguai, Sul, Rio Grandense. Analise comigo, esse Planalto Atlântico do Absáber, que ele divide em 3 partes, ele divide no Nordestino, no Sudeste e Leste e no Planalto Uruguai, Sul, Rio Grandense, nada mais é que toda aquela faixa litorânea aonde eu tinha o Planalto Atlântico do Haroldo de Azevedo. Então, se você conseguir enquadrar a localização da unidade de relevo, o assunto vai ficar mais tranquilo para o seu entendimento. Então, por isso que eu digo, localização no relevo é importantíssimo. As planícies, ele tem a planície terras baixas amazônica, que nada mais é essa planície terra baixa amazônica que a planície amazônica, ele só mudou o nome. Depois eles têm as terras baixas costeiras, que seriam a planície costeira, e ele tem a planície do Pantanal. Ele acaba omitindo aí a planície dos Pampas. Então vejam, são as mesmas unidades de fácil ligação entre uma e outra. Por quê? Porque o Haroldo de Azevedo trabalhou em planície amazônica. O Absáber vai trabalhar em planície, em terras baixas amazônicas. Uma coisa bem fácil de você fazer a correlação. Então, Haroldo de Azevedo e Absáber não diferem muito, apesar de uma diferença de anos entre os estudos, apesar de estudar fontes de consultas diferentes. Porque ambos trabalham Planalto e Planície, tá? E o Jurandir Ross? Bom, este Jurandir Ross ele vai diferir bastante do que a gente viu em Absáber e Haroldo de Azevedo. O estudo de Jurandir Ross ele se dá a partir da década de 80, em cima de critérios como a morfoestrutura, a morfoclimática e a morfoescultura. A morfoestrutura, ele vai lá na estrutura daquela unidade. Ele vai ver se era de granito, se era arenito, se era calcário, o que originou aquilo ali. Ele vai estudar os chapadões da região centro-oeste. A morfoclimática, ele vai ver a influência do clima na unidade de relevo. E assim vice-versa. E a morfoescultura é o quê? É um resultado do intemperismo. É um resultado da exposição ao longo dos anos a chuvas, a vento. Nada mais é que o quê? Que o clima e a hidrografia já estudada por Absáber. Então vocês vão vendo que as engrenagens elas vão se juntando a partir do momento que eu consigo ter uma certa consciência. Um trabalhou clima e hidrografia, muito bem. O outro trabalhou morfoclimática, que vem a ser a mesma coisa que o clima, certo? Que é a transformação do relevo a partir do clima. Só que o Jurandir Ross ele trabalha em planalto, planícies e depressões. A gente ele classifica em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Professor, eu vou ter que decorar agora quais são essas 28 unidades de relevo de Jurandir Ross? Não. Não, por quê? Porque na unidade de relevo, quando a gente estudar um pouquinho de cada região, um pouquinho de cada localidade, você vai se familiarizando com os nomes, assim como nos exercícios que a gente vai trabalhar, vamos fazer junto, assim como nas provas anteriores que a gente vai fazer junto aqui ao longo das nossas dicas. Agora, uma coisa interessante você já colocar na sua anotação aí e ficar bem ligado.
Quando ele fala em Jurandir-Ross, eu tenho que lembrar que surge um outro tipo de unidade de relevo, que são as depressões. Numa próxima aula a gente vai fazer uma diferença entre depressão absoluta, depressão relativa, que você vai ouvir falar bastante quando a gente estiver estudando, quando você tiver um exercício que ele se refere a Jurandir-Ross. Tá? Outra dica interessante que eu já deixo para vocês é o seguinte: o Jurandir-Ross, como ele fala muito da ligação de hidrografia e relevo. Então vocês vão ver que as unidades de relevo que ele acaba enumerando, muitas são Planalto do Baixo São Francisco, Planalto do Alto Araguaia. Então tem muito a ver com essa relação. Mas o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte: se eu conseguir analisar essas unidades de relevo do Haroldo Azevedo e do Absaber, que são praticamente as mesmas, só muda alguma característica, algum nome, a partir dali eu sei que é a classificação do Jurandir-Ross. E não vai o examinador te perguntar, Planalto da Borborema, quem deu esse nome? Qual a classificação? Não é esse o nosso objetivo. Não é esse o objetivo da banca. A banca vai querer saber qual é a região do Planalto da Borborema, qual é a influência do Planalto da Borborema no clima, qual é a influência da Planalto da Borborema na economia da região Nordeste. Isso sim, isso a gente tem obrigação de saber. Então esses são os três que a gente vai estar sempre vendo falar em exercícios. Muitas vezes no comando da questão vai citar isso daí, vai citar de acordo com a última classificação do relevo. A última classificação é o Jurandir-Ross. Então é interessante a gente saber isso aqui, Haroldo de Azevedo, Absaber e o Jurandir-Ross, década de 40, 60 e 80. Porque ela muitas vezes ela vai trazer no comando da questão isso daí. Ou também eu safamente eu posso ver, a partir de uma pergunta, eu olho nas alternativas. Pô, nas alternativas aqui lá em cima ele está falando tudo de depressão. O único que classifica em depressão é o Jurandir-Ross. Jurandir-Ross nos traz 28 unidades de relevo, 11 planalto, 11 depressões e 6 planícies. Diferente dos demais que só falam em planalto e planície. Então essa aula aqui é muito importante nesse ponto de você ficar em condições de analisar aquilo que está sendo cobrado na sua questão, seja ela no exercício, seja ela na nossa prova, certo? Lembre-se, Absaber, Haroldo de Azevedo e Jurandir-Ross. Cada um faz um tipo de classificação, só que Absaber e o Haroldo de Azevedo praticamente elas se complementam. A única que difere de uma maneira mais que salta aos olhos é o Jurandir-Ross, que ele nos traz essa classificação de depressões. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com seus colegas, deixe alguma dúvida no comentário, certo? E vamos lá, ative o sininho por causa que semanalmente estaremos lançando novidades e você vai conseguir acompanhar ali em tempo real para facilitar a sua compreensão, seja ela na matéria de História ou na matéria de Geografia.